Meus amigos, meus grandes amigos, diretamente da Venezuela do Sul, um abraço aqui para meus irmãos e irmãs manés, sul-venezuelanos. Como estão vocês, senhores e senhoras manés? Estão aí preparando já as cangalhas para carregar esta grande monta de tributos para o casal presidencial e seus asseclas? Nós vamos analisar aqui os jornais internacionais nos últimos dias têm, vamos dizer assim, mandado alguns elogios ao contrário para a nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte, jornais suíços, alemães, etc. Houve um jornal inglês também dizendo, meu Deus, como eles podem ter uma Suprema Corte desta que custa tanto assim? Eles não entendem também como é que esses caras mandam tanto no país, junto com o espantalho também, o doutor Luiz Mãozinha, nossa primeira chuca. Eita, casar, hein? Este é um casar. Pega, separa que é briga. É aquele típico. Eu tenho um amigo em Salvador que quando alguém fala assim, fulana casou, ela pergunta, contra quem? Contra quem? Ah, meu Deus, é o que estamos vendo no país. As alcovas estão em polvorosa. Bom, nós vamos analisar em breve, já, na segunda parte do vídeo, essa situação do... o Josias de Souza escreveu uma coluna e até os seus próprios amigos do UOL estão aí analisando. O Josias de Souza disse o que está aí no título do vídeo. Coisa interessante. Mas antes... Bom, esse negócio desses analistas do UOL está muito divertido, hein? Isso é pior do que está... Ouvi-los eu me lembro de um verso de Samuel Beckett, de uma peça de Samuel Beckett, Esperando Godot. Muitos falam de Esperando Godot, nunca leram e nem nunca viram uma representação de Esperando Godot. Fantástico. Esperando Godot. Estragon e Vladimir em algum momento estão lá, chutando lata no canto da horas a fio, esperando alguém que vem. Promete que vem, nunca vem. Godot. Esperando. Não à toa esperando Godot. Em algum momento, Estragon quebra o silêncio e diz: isso é pior do que estar no circo. Estragon diz, né? Isso é pior do que estar no circo. Vladimir discorda. Não, isso é pior do que estar no music hall. É no circo, pior do que estar no music hall. Outro diz, no circo, music hall, circo, music hall, circo. Como estamos no Brasil hoje. Mas nós não sabemos também se esses comentaristas, isso que a TV UOL, esse negócio produz das análises polícias, são pândegas, né? São pândegas. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eles estão dizendo que no Palácio do Planalto, claro, por extensão no Palácio da Alvorada, está um clima quase que praticamente tocando aquele fundo. Clima de velário, meu Deus, aqui nós temos que escolher as palavras. Essa plataforma, venha montar aqui um canal para ver se você aí que é estampadinha, chega colocando todas as palavras, as claras aí, porque o canal não é seu, porque você não sabe como é que a plataforma funciona nesses tempos de democracia pujante, como diria aqui no Brasil o Mourão, o Mourancia. Vamos ver. Segundo os analistas do UOL, nessa primeira parte do vídeo, então vamos tratar disso, há um clima de qualquer coisa de velários nos palácios, nos corredores palacianos, alcovas palacianas de Brasília. Isso depois da pancadilha curta e singela, só de quase 400 milhões de visualizações que o vídeo do Nicolas Ferreira causou nos planos arrecadatários do governo, não é? Vejam, 39 milhões de pessoas das camadas da faixa de renda mais modestas do país, mas que batalham e pagam uma enxurrada, uma avalanche de impostos embutidos e tal. Também 9 milhões de pessoas se levantaram, disseram, governe, saia para lá. Vocês viram os borracheiros dizendo, olha aqui esta marreta, venha para cá para ver se é bom tirar aqui um pneu a troco de marreta. E o outro lá dizendo, eu não vou aceitar esse negócio, isso é uma palhaçada, e não sei o quê. Vocês viram? As pessoas falaram, não vai tascar aqui. E eram 39 milhões de votos. Recuaram.
Eliane Cantanhede disse, igual Mao Tse Tung disse o mesmo no passado, o fascínio era chinês. Ele disse, né? Não se pode duvidar de políticas públicas. Não se pode criticar políticas públicas, medidas públicas. É creme de leite, né, Eliane Cantanhede? Esta Eliane Cantanhede é fim de festa, é xepa. É a xepa do jornalismo brasileiro. Então, depois dessa pancadilha que recebeu, as chances do espantalho novamente encabeçar a pantomima de 2026 e novo milagre em 2026, as chances subiram no telhado, né? Subiram no telhado ou desceram para o porão. Então, os jornalistas de UOL que têm acesso aos corredores palacianos estão dizendo que o governo está numa desanimação, uma tristeza. Os integrantes do governo Lula, do sistema de poder, do consórcio de poder, tristeza total. É por aí. Vamos lá ouvi-los no music hall, no circo, né? Vamos lá. O título dessa matéria do UOL é assim: desânimo e preocupação com 2026 tomam conta do governo. Ressaca do Pix. Vamos aqui. Que maravilha. Isso é muito divertido. Vamos lá. Nessa sexta-feira, e a gente volta a falar sobre a questão econômica e a questão política envolvendo PIX, fiscalização da Receita Federal e muito mais, né? Isso ainda é assunto no nosso país. A gente tem aqui uma reportagem do Lucas Borges, nosso repórter de Brasília, falando sobre a ressaca do PIX. É interessante esse termo aqui que foi ouvido por alguns lá no Palácio do Planalto, falando sobre o que aconteceu, né? O presidente Lula teria ficado muito incomodado porque ficou sabendo de tudo isso pelas redes sociais e foi a partir daí a decisão do recuo. Bom, e mesmo após o recuo, o desânimo tem tomado conta do Palácio do Planalto, que está preocupado com o próximo ano, o ano de eleição presidencial. O clima, segundo o relato aqui do Lucas Borges Teixeira, o clima não está nada animado. Após esse recuo nas mudanças na fiscalização do PIX, integrantes do governo Lula andam abatidos e preocupados com o futuro. O momento está sendo chamado de... Provavelmente vocês também estão muito preocupados por esses fascínoras estarem preocupados com o futuro, né? Imagine se eles, que estão destruturando o Brasil, estão preocupados com o futuro. Imagino que os pais e mães de família desse país, não é? Imaginem. Ressaca do PIX. No Planalto já admitem, inclusive, que o episódio foi de longe o pior acontecimento do governo nesses 2 anos de mandato e consideram a resolução, ou seja, o recuo, uma tentativa irrisória de estancar essa sangria. O problema não foi só como... Irrisória significa que não adiantou e não adianta ter recuado, revogado a famigerada instrução normativa, não é? Então, acabou. Eles consideram também ainda que todo o episódio da falta de preparação para lidar com a oposição, as fake news, a reação da população, como a promoção de um vídeo do deputado bolsonarista lá, o Nicolas Ferreira, eles consideram uma derrota total. Essa é a análise de dentro ali do entorno do presidente Lula. O governo queria dar uma virada. Para os 2 próximos anos, o Palácio do Planalto já mira a reeleição de Lula em 2026, com rumores de reforma ministerial e um novo rumo na comunicação. E segundo ali algumas frases... Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Enzo, que está aí comentando, reagiu recentemente a um vídeo nosso. Se pegar esse daqui também, outros, pode reagir, tá, Enzo? Um abraço para você aí, um abraço ao seu público todo. Pode reagir a quantos vídeos, viu? Quantos vídeos desejar aí, fica à vontade aí. As ouvidas, a sensação é de terra arrasada.
bem na semana em que o publicitário Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação Social, anunciando um novo caminho para a comunicação do governo, e a gestão foi pega de supetão pela polêmica do Pix. Eles falam que a avaliação é de que o governo subestimou a reação e não soube o que fazer com ela. Essa, então, a análise aqui de dentro do Palácio do Planalto. Eles também consideram que o vídeo do Nicolas Ferreira foi a cereja do bolo, não foi todo o vídeo que foi o responsável por esse... Não, e essa é uma verdade, eu tenho dito isso aqui, inclusive, neste canal. O vídeo do Nicolas foi vamos dizer assim, a pancadinha de misericórdia. Porque, na verdade, quem criou todo o clima, que fez o governo perceber que tinha que recuar, foi o próprio povo. Porque as pessoas entenderam. Vejam, eu quero que vocês entendam isso. As pessoas haviam entendido os potenciais prejudicados por si só, pelo debate entre si, naturalmente, haviam entendido que se prejudicariam. Não foi o Nicolas que fez a cabeça de ninguém. Ele apenas fez como falamos em direito, fez o arremate, né? Ele chega lá no último parágrafo e fala em arremate de conclusão. Então o Nicolas apenas fez o arremate de conclusão. E todo esse desânimo. O que é mais grave, porque significa que não é como quer agora, na data de hoje, a tal dessa moça, essa deputada por São Paulo, não sei o que lá, Hilton, né? Ela fez um vídeo tentando parodiar, até com uma estética tentando fazer igual ao do Nicolas, e dizendo que não acreditem no Nicolas, Groucho Marx, ela é Groucho Marx, não acreditem no que vocês estão vendo, acreditem em mim, ela disse, né? E ela defendeu a taxação do PEX. Mas Nicolas é um cara sortudo, viu? Lá vem a Erika Hilton tentar fazer um desmentido do Nicolas. Significa que vai ficar mais claro ainda que o Nicolas está com a verdade. Mas é ali a cereja do bolo. Quem inclusive falou conosco ontem a respeito disso foi a deputada federal Erika Hilton, que também falou um pouco sobre esse desânimo. Vamos ouvir. Não vamos ouvir, não. Não vamos ouvir, não. Vamos ouvir o cabeção aqui do Josias de Souza. O irmão de careca, o irmão em careca do Alexandre de Moraes. São irmãos em careca. Josias de Souza e Moraes. 7 coisas que todo fotógrafo pode aprender com o pintor. Vamos lá. Como mostrar isso? Ele, de fato, deu à oposição um troféu de vitoriosa. Né? E está acontecendo, Fabiola, isso é que eu acho que é essencial notar, uma mudança de estratégia no embate que a oposição trava com o governo Lula. Antes, a oposição recolhia as suas armas naquele paiol dos costumes. Né? Hoje... Meu Deus, que linguagem shakespeariana! É uma brincadeira, claro que esse sujeito nem sabe o que é lá Shakespeare. Mas olha como é empolado, né? Ele quer dizer que na visão dele, desse Josias de Souza, o governo deixou apenas de ficar, vamos dizer assim, no embate, de alimentar o embate com bases na pauta de costumes, né? De conservadora de costumes, e agora está, não sei o quê, deixou do paiol, do não sei o quê, que sujeito, não tem nada a ler, nada de Shakespeare, na verdade, isso aqui é uma coisa, é uma coisa barroca, né? É um rococó, é um jornalista rococó. Os adversários do governo, sobretudo o bolsonarismo, está buscando os seus artefatos, os seus torpedos, no paiol das armas econômicas, está privilegiando esse arsenal econômico. Foi o que aconteceu nesse caso do PIX, mas não foi o único caso. Se nós formos atrasar o relógio um pouco, nós vamos verificar que isso tem ocorrido sucessivas vezes. E o governo tem recuado sucessivas vezes também. Aconteceu recentemente no caso do DPVAT. Agora vamos ouvir um dos mais histriônicos que eles têm, que realmente deve ser parente deve ser parente daquele rapaz da Receita Federal, como é que é o nome? Ferreirinha? Não, como é o nome? Baradinha, não é? Esqueci o nome do carinha da Receita Federal.
o que disse, só perdemos um round. Esse Tales, que não é o Tales de Mileto, é uma figura, viu? Que está nos acompanhando, e manda um superchat. E aí ela diz o seguinte: gente, calma, pera lá, diz a Júlia aqui. Não é pra tanto esse negócio, não. Ela diz: os eleitores do Lula, que são maioria e que o elegeram, continuam. Os eleitores do Lula são maioria, uau! E que o elegeram, uau! Vamos lá, depois do superchat deles, vamos ouvir agora o superchat. Com ele, continuam sendo Lula. Ninguém mudou de ideia. O barulho tá na bolha da direita. Onde é que vocês encontram essas pérolas, se não aqui no canal Couto Novaes, né? Onde é que vocês encontram essa pérola, essas pérolas? Não tem esse tamanho todo. Essa opinião aqui da Júlia, e eu jogo isso pro Thales. E aí, Thales, é pra tanto, não é pra tanto? Olha o é superchat. arrasada, é desânimo, é gosto amargo. Qual é a sensação neste momento? Olha, esse episódio está completamente, o governo errou de cabo a rabo, mas o maior erro foi agora na saída com esse recuo. E esse recuo é emblemático do problema de comunicação do governo. O problema de comunicação do governo tem nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que foi feito o recuo? O recuo ocorreu numa reunião no Palácio do Planalto entre o Lula, o ministro da Fazenda, o secretário de Comunicação, o novo ministro da Comunicação, e o Sidônio, e o chefe da AGU. Nessa reunião, o Lula, pessoalmente, determinou que houvesse o recuo. O recuo passou a imagem de o seguinte: se era fake news, se o governo estava se movimentando tanto contra uma fake news, então a portaria da Receita estava certa. Você agora arquivar a portaria da Receita, anular a portaria... Ele falou portaria ou porcaria? É você dizer que ela estava errada. Então o recuo passa a imagem de que o governo estava errado. Daí a Érica Hilton falado isso na entrevista ontem. Foi eu que perguntei a ela e ela disse: olha, realmente não gostamos. E o símbolo de tudo o Lula é o problema de... Eu fico tão contente que a cabeça da comunicação do governo Lula seja a Janja, e vai continuar, porque esse Sidônio não vai comer nem uma colher do mingau com a Janja aí. E fico tão contente que a resistência do governo Lula agora seja personificada na Érica Hilton, que é outro cérebro dos mais brilhantes da esquerda. Comunicação do governo. E como pode se solucionar? Você precisaria ter um auxiliar, um ministro, que tivesse coragem de dizer ao Lula: Lula, você está errado. O Sidônio, ao tomar posse, pediu que as decisões políticas do governo tivessem sempre a mão do Ministério da Comunicação. Estava lá o Sidônio, o próprio. Vocês entenderam? Segundo esse Tales de Borreto, quando que o Sidônio, que eu chamo de... que é Sidônio Palmeira, Bisonho Palmeira, diz que antes de qualquer decisão política do governo tem que ter a mão dele na comunicação. Isso também é bom. Bom, isso é bom. Mas ele não, aparentemente, ou ele falou e não foi ouvido, ou ele não falou, mas ele não teve. Enfim, vamos para a segunda parte do vídeo, que eu quero mostrar uma coisa a vocês. Então, essa primeira parte nós vimos que dizem é o clima de velório do governo Lula. Já não está vendo realmente o sepultamento do governo no primeiro mês da segunda metade do mandato, nesse janeiro. A boca pequena em Brasília dizem que se está a dizer que acabou. Não tem governabilidade. O homem acabou. O Josias de Souza vem numa coluna e diz: Lula está se fingindo de morto. Como dizia o Gil Gomes, né? Está se fingindo de morto. Está se fingindo de morto. Em que? No caso das emendas. Veja, Flávio Dino, fantasiado de ministro,
manda a Polícia Federal investigar os acordos que o governo oferece em emendas para os deputados e senadores. E aí estão criticando Lula porque Lula nessa história está se fingindo de morto, porque não tem governabilidade. Vamos tentar entender essa segunda parte. Essa vai ser super rápida para encerrarmos, tal, apenas para arrematarmos. Cadê? Onde está? Onde está? Onde está? Oxi. Aqui. Você sabe por que essa Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E Lula se finge de morto diante desses achados da Isso também está nessa galera do UOL. Polícia Federal sobre as emendas. Como é que você vê essa repercussão e atuação no governo, então, dentro dessa história que pode crescer muito ainda para esse ano de 2025, como a Andresa destacava, professora? Bom, eu li a coluna, né, do Josi. Quem estava falando aqui tem a Andresa Matais, Natália Mota, e agora é uma professora ciência política, Luciana Santana, parece que ela é bem petista, está aqui dizendo, não, Lula é perfeito, o Josias está errado, o Paim sempre tem razão. Isso, concordo com ele quase integralmente com a análise, mas eu tentaria ir um pouco além, né? Quando a gente diz, né, que o Lula está fingindo de morto, não sei se isso seria tão involuntário, né? Mas a gente está também às vésperas de algumas... Alguns diriam que, na verdade, ele está se fingindo de vivo, mas isso são as línguas desocupadas, os quatro cantos. Decisões aí que envolvem a relação entre executivo e legislativo, né, que fazem com que essa seja a melhor estratégia para o Lula agora, né? Além dessa mudança, quer queira ou quer não, a gente deve ter uma reforma ministerial aí, né, logo que houver a posse dos dois presidentes, né, no Congresso, né, na Câmara e no Senado, né, mas vai ser também uma oportunidade, né, que Lula vai ter para poder ali tentar acomodar outros interesses e outros partidos que de repente têm maiores chances de viabilizar uma relação melhor aí do executivo com o legislativo, né? Quer queira ou quer não, tem aí um salve-se quem puder, né? Vai ter, né, a partir de algum momento. É bom ver, né, uma comunista acreditando em milagres, né? E a depender do que efetivamente vir a público, que for apresentado em relação aí, né, em termos da evidência, né, do que acontece aí no processo da execução dessas emendas, né, na ponta, né? Então a gente tem um receio geral e acho que Lula está numa posição correta nesse momento, né? Porque é preciso esperar vir os fatos para poder se posicionar e a partir deles efetivamente ele tomar essas decisões aí, né? O processo das emendas envolveu inclusive um aliado direto dele que hoje está no STF, né? Que é Flávio Dino. Você vê. A questão aqui é o seguinte: o Josias de Souza, às vezes, quando tem um surto e pratica jornalismo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, jornalismo de verdade. No mais, ele é apenas carpideiro. Muito bem, é um péssimo carpideiro. Agora, ele disse, olha, o Lula está se fingindo de morto. Questão das emendas aí, o Flávio Dino tornando aí toda essa situação uma situação policialesca. E o Lula está fingindo de morto e tal. Bom, há vários motivos para isso, né? Aí a mulher está dizendo aqui, não, ele está certo, até porque não sabe, de repente, se o Flávio Dino vai encontrar alguma coisa contra o PT. É isso que ela está dizendo. Ou contra ele, é isso que ela está dizendo. Agora, me ocorreu uma coisa aqui. Dizem que o Flávio Dino quer, nesse 2025, aí tem que combinar com os russos, com os americanos, etc., com os brasileiros. Ele quer se gabaritar assim como um grande caçador de marajás, caçador de malfeitores, de pessoas que se corromperam, porque ele quer ser o candidato em 2026, vendo que Lula está se fingindo de vivo, está se fingindo de morto, nunca sabe. Agora, esse Flávio Dino, então, se é que ele está com essa... Imagina o Flávio Dino com ambição política, imagine. Eu não acredito. Imagine se, de fato, o Flávio Dino encontra alguma coisa contra os petistas, né?
e né, bota uma lupa em cima disso para ele fazer terra arrasada na esquerda e ele se gabaritar. É possível? Não, imagine se é possível. Flávio Dino é de alta confiança. Meus amigos, deixem seu like. Espero que tenham gostado desse videozinho de noite de sábado, um pouco mais bem-humorado e tal. Evitei fazer um vídeo de análise jurídica hoje, mas amanhã teremos uns vídeos mais de análise e tal. Um abraço para vocês. Confira todos os dias a inscrição, você que está inscrito. Considere também se inscrever como membro. Vamos lá, noite de sábado, um bom momento para se tornar membro. Vai até a aba Seja Membro, compartilhe com todos que puder, comente com criatividade, use da criatividade. Se inscreva.